dia, gente. Meu nome é Aline Carvalho. Eu sou professora de História e vou falar com vocês sobre o Iluminismo. Esse conteúdo aqui, ele é para quem está no 8º ano, certo? Ou para quem já está lá no ensino médio e está revendo esses conteúdos, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de Iluminismo, a gente tem que pegar primeiro o nome. Por quê? Porque iluminismo vem da palavra luz. E os iluministas, eles tinham, né, a concepção, eles comparavam o conhecimento à luz. Quando você está num quarto escuro, sem nenhuma luz, você não tem ciência do mundo ao seu redor, você não vê nada, você não tem o conhecimento das coisas que estão perto de você. Mas, quando você acende uma lâmpada, você tem conhecimento. E eles comparavam o conhecimento a essa luz, né? Aquilo que nos tira das trevas, da ignorância, né? Eles tinham uma concepção bonita sobre o conhecimento. E a gente pode falar que esse movimento ele surgiu na Europa a partir do século XVII e com bastante força, né? Com seu auge no século XVIII. Tanto que o século XVIII é também chamado de o século das luzes, certo? E aí, a gente vai ver algumas características do iluminismo. Que características são essas? Primeiramente, a fé na razão, né? A confiança na razão. Eles falavam que o mundo era como se fosse um reloginho. E que Deus criou o mundo, né? A maioria deles acreditavam em Deus, não eram, né, ateus, né? Eles falavam que Deus criou o mundo como se fosse um relógio suíço, com regras naturais, e que cabia ao homem desvendar por meio do conhecimento científico que regras eram essas. Vou dar um exemplo, certo? Por exemplo, a lei da gravidade é uma regra natural que foi descoberta, ou seja, se eu jogo esse livro cai. Ou seja, é a força da gravidade. A lei da inércia, né? Um corpo parado tende a permanecer parado. A não ser que uma força atue sobre esse corpo. Ou seja, são leis naturais que os cientistas, eles desvendam. Outra coisa, eles criticavam o antigo regime ou ancião regime, tá? Por quê? Primeiramente pelo poderio da igreja. O poderio da igreja foi algo que sustentou o ancião regime, o antigo regime, durante muito tempo, certo? Por quê? Você tem a figura, né, de pensadores como Jacques Bossuet, que falava sobre o direito divino dos reis. Olha, o rei tá lá porque Deus quis. Ah, mas é porque Deus quis, pronto. Certo? Vontade de Deus. Se você é contra isso, é contra Deus. E aí? As pessoas que tinham uma forte religiosidade arraigada, muitas vezes não questionavam isso, porque falavam, eu não vou ficar contra Deus, né? Criticava o poder da Igreja Católica também, por quê? Porque muitas vezes o conhecimento científico durante a história foi questionado pela Igreja Católica. A gente tem o exemplo do Galileu Galilei, que era um cara que defendia o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? O Sol está no centro, a Terra gira em torno do Sol, certo? A gente sabe que hoje esse é o modelo correto, mas a Igreja Católica defendia o geocentrismo. E aí o Galileu Galilei teve que pedir perdão e falar que o que ele estava dizendo era uma mentira para não ser queimado na fogueira. A católica que muitas vezes não queria que esse conhecimento científico fosse disseminado, certo? E além disso apoiava o poder desses reis absolutistas, né? Esses reis que tinham poderio absoluto no sentido de que não havia uma limitação legal para o poder deles, certo? Você não tinha figura de um outro poder que controlava o poder dos reis, não, o poder deles nesse ponto ele era irrestrito, certo? E aí vai surgir a figura de pensadores iluministas que defendiam a criação de outros poderes para limitar o poder real, né? Alguns mecanismos para a limitação desse rei para evitar esse autoritarismo. Eles criticavam muito o autoritarismo,
criticavam conhecimento baseado na tradição, baseado na superstição. Ah, tá passando mal? Toma boldo. Não, mas por que eu vou tomar boldo? Qual que é o princípio ativo? O que tem nesse negócio aí que realmente cura? Né? Eles faziam pergunta, por quê? Eles eram curiosos, eles achavam que os homens tinham que ir atrás desse conhecimento. Por que o raio cai? Ah, o raio cai porque Zeus está nervoso, porque Deus ficou bravo, porque, sei lá. Muitas vezes a religião explicava esses fenômenos naturais dessa forma, né? Por que tem peste? Ai, a peste ocorreu porque um vírus sofreu uma mutação, não sei o quê. Não, porque Deus está nervoso, a gente cometeu algum pecado e a peste veio. Eles não acreditavam nesse tipo de explicação, né? Porque a gente precisa fazer experiências, a gente precisa descobrir por que o raio cai, por exemplo. Ah, o raio cai porque ele está carregado de prótons que são positivos e nas pontas dos objetos existem os elétrons que são negativos e aí existe uma atração e chega um momento que essa descarga elétrica cai na Terra. Explicação científica. Ah, por que tem corona? Corona existe porque um vírus sofreu uma mutação, certo? É isso. Em resumo, assim, bem resumido. Então, defende o poder do rei limitado, limitação ao poder real. De que forma? O rei deveria respeitar, por exemplo, vida, liberdade, né? Tem uma figura de um pensador iluminista, John Locke. O John Locke que vai ser o pai do liberalismo político. O John Locke que falou, olha, as pessoas elas têm direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. E aí ele cria uma teoria, né, que em tempos imemoriais, né, em tempos muito, muito, muito antigos, os seres humanos eles tinham liberdade total, só que eles não tinham segurança. Então eles resolveram abrir mão de parcela dessa liberdade, colocar na mão de um governante que eles deveriam obedecer, mas que garantiria vida, liberdade e propriedade. E que se esse governante não respeitasse isso, ele deveria ser deposto. Então, o John Locke ele vai ser assim, revolucionário nesse ponto, por quê? Porque ele vai falar o seguinte, olha, o povo tem direito a insurgir, o povo tem direito a se rebelar contra esse tipo de coisa. O povo não é obrigado a obedecer, se coloca em risco vida, liberdade e propriedade. Porque os homens abriram mão do seu poder para isso, para dar o poder para esse cara, para ele garantir isso. Se ele não garante isso, ele não tem por que tá lá, certo? E aí ele fala, outra parte que é revolucionária é o fator de que não foi Deus que deu poder ao homem, como falava-se, né, durante o antigo regime. Foram os homens que decidiram dar esse poder. E se o homem dá o poder, ele pode tirar o poder, certo? Por essa razão é revolucionária a ideia do John Locke. E vai ser a ideia que vai estar lá fundamentando, por exemplo, a Revolução Americana e várias outras revoluções. Outro carinha muito importante aí é a figura do Montesquieu, tá? Montesquieu, que vai escrever um livrinho chamado O Espírito das Leis. Livrinho não, livraço, né? Por quê? Montesquieu ele vai falar que todo homem que tem o poder, ele tende a abusar desse poder. Então, como evitar abusos de poder? Criando outros poderes. Ou seja, você não deixa mais o poder total na mão de uma pessoa só. Uma pessoa legisla, uma pessoa julga, uma pessoa executa. Não. Ele falou, tem que dividir os poderes. E aí vai se criar a figura dos 3 poderes, a saber, executivo, legislativo e judiciário, tá? Existe até hoje, né?
A nossa Constituição prevê esses 3 poderes, ou seja, a gente tem essas ideias irradiando e colocando seus efeitos até hoje, né, no nosso ordenamento jurídico, né? Que o executivo é aquele poder que é exercido por presidente, governador, prefeito, e é o governo responsável por administrar, por executar. Tô falando de linhas bastante gerais, pessoal, não vou ficar aprofundando, certo? Se eu for aprofundar, esse vídeo vai ficar com 3 horas. Legislativo é o poder que legisla, que cria leis. É exercido por quem? Pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelos vereadores, pelas assembleias estaduais. Eles são os responsáveis por criar as nossas leis. E o judiciário, que é o poder que aplica a lei, é o poder que julga, é o poder que pacifica a sociedade, né? O A tá brigando com o B por causa de um carro. Ele pode ir lá e resolver por ele mesmo o problema? Dependendo da forma que ele resolver, vai dar outro problema para ele, um problema que ele vai acabar na prisão, certo? Então, como o Estado brasileiro veda você resolver esse tipo de situação assim, de uma forma violenta, né? A famosa autotutela, quando eu vou lá e resolvo, faço justiça com as próprias mãos. O que o Estado fez? Ele criou um poder judiciário. O poder judiciário é o poder que pacifica. Um juiz, que é um terceiro interessado, imparcial, vai lá e resolve aquela questão e pacifica. Olha, tá resolvido, fulano vai entregar o carro para ciclano, acabou. Certo? É assim que funciona. Para que esse Estado funcione de forma harmônica. E um poder, nesse caso, controla o outro. É um sistema de freios e contrapesos. O presidente, ele pode agir fora das competências dele? Não pode. O Senado pode agir fora das competências dele? Não pode. O juiz pode criar leis? Em regra, não. Entendeu? Então, é um sistema de freios e contrapesos, um poder fiscalizando e controlando o outro poder. Então, o governante ele não pode mais agir como um rei absolutista que pode fazer o que quer. E aí, como os iluministas eles eram contrários a esse autoritarismo real, vai surgir a defesa à liberdade de expressão. O cara que vai ser, né, o grande representante da defesa da liberdade de expressão vai ser o Voltaire, né? O Voltaire ele tem uma frase que ela é emblemática, que é: eu posso não concordar com nada que você tenha a dizer, mas eu vou lutar até o fim para que você possa dizer o que você quer dizer, porque você tem liberdade de expressar as suas ideias e as suas opiniões. E durante o antigo regime isso não existia, a pessoa ela era presa, né? O Voltaire foi preso umas 3 vezes por dizer o que ele pensava. E ele era extremamente contrário ao absolutismo monárquico, certo? Você tem a figura também do Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau que vai fazer uma defesa, né, apaixonada das decisões populares, das decisões coletivas. O Rousseau ele defendia, né, que o soberano ele deveria governar de acordo com a vontade da maioria do povo. O Rousseau também foi um filósofo que criou a ideia, né, do bom selvagem, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Ele fala, olha, os homens que são considerados incivilizados, né, que são considerados selvagens, eles vivem de acordo com seus sentimentos, eles vivem sem essa artificialização da vida humana que os ditos civilizados têm, ou seja, eles acabam sendo melhores do que os homens civilizados, né? Eles guiam-se pelos sentimentos, eles guiam-se por emoções verdadeiras, segundo ele. Então você tem assim uma série de figuras muito emblemáticas que até hoje, né, as ideias deles ressoam, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas leis, nas constituições de vários países. Se você lê a Constituição Americana, você vai perceber ali, ó, as ideias de John Locke. Se ler a Carta de Independência, você vai ver as ideias de John Locke de uma forma muito forte.
Por quê? Porque essas ideias, elas ressoaram em vários movimentos. Revolução Americana, Revolução Francesa, e a gente vai ver conforme eu for gravando os vídeos, né? Eu vou passando para vocês mais informações sobre esse conteúdo. Tá? Espero que todos fiquem bem, se cuidem, juízo, máscara e álcool gel, certo?